Sócrates e a verdade contra a filosofia da libertação. Quando lemos o Críton, encontramos Sócrates na prisão, diante de uma escolha difícil: fugir para salvar a própria vida, ou aceitar a pena de morte imposta pela cidade. Seu amigo Críton tenta convencê-lo a escapar, mas Sócrates recusa. A decisão não vem da covardia, e muito menos de submissão cega às autoridades. Ele explica: quem viveu a vida inteira sob a proteção das leis não pode, na primeira injustiça pessoal, destruí-las. Meruíve se fora proteção isso al explicora que aceitar a pena é para ele uma questão de coerência e exemplo. Não é postura de anarquista que deseja abolir todas as leis, nem de revolucionário violento. Sócrates questionava valores e costumes, mas queria reformá-los pelo diálogo, não pela força. Seus inimigos não eram as instituições em si, mas a injustiça e a ignorância que podiam se instalar nelas. Hoje, muitos tentam enquadrar Sócrates nas disputas políticas modernas, mas ele não se encaixa em nenhum rótulo fechado. Era, ao mesmo tempo, conservador e provocador. Conservador por respeitar a lei e a estrutura da cidade. Provocador por expor as falhas morais das pessoas e instituições. Talvez pudesse ser chamado de liberal clássico, pois colocava a razão e o indivíduo acima do Estado. Não via a destruição de tudo como solução. Família, leis, instituições, economia, costumes e cultura ocidental eram, para ele, fundamentos a preservar. Mudanças deviam vir pela argumentação, não pela violência. Nos tempos de hoje existe uma corrente que se apresenta como filosofia da libertação. Ela parte sempre da figura do oprimido como centro absoluto de análise. Com isso, corre o risco de trocar a busca universal pela verdade por um programa político parcial. Entre seus representantes estão Henrique do Céu, Leopoldo Zea e Augusto Salazar, nomes que, na minha visão, ajudaram a espalhar ideias que empurram países latino-americanos para crises e retrocessos. Empurram a Mechukuru a Isaria Praerada. Essa corrente costuma ter características como redução do ser humano apenas à sua condição econômica ou social, negação da propriedade privada, justificação de revoluções violentas, propostas políticas frágeis, rejeição do diálogo universal, caindo em identitarismos radicais, discurso vitimista em vez de soluções concretas. Enquanto o universalismo filosófico permite que culturas dialoguem e se construam direitos humanos. O isolamento ideológico gera divisão e impotência. Sócrates combateu sofistas, mestres da retórica sem compromisso com a verdade. Da Prosefa que anambaies tor braicontes bueris
where mas no lugar de buscar o que é justo, troca-se apenas um poder por outro. A pergunta dele ecoaria: você está lutando pela justiça ou só querendo mudar quem manda? Essa postura o colocaria contra qualquer forma de autoritarismo, seja ele de esquerda ou de direita. Para Sócrates, o Estado existe para servir o indivíduo. Quando se inverte essa relação, nasce a tirania. Tiradois suoradeira de Erostens Nevelis, Sócrates já não devia nada ao mundo. Cumprira seu papel como exemplo vivo de que é possível seguir a verdade até as últimas consequências. Escolheu morrer não por desistência, mas para manter a coerência. Proteger amigos como Criton também pode ter sido parte da decisão, evitando que corressem o mesmo risco. Se fosse socialista revolucionário, teria pegado em armas. Se fosse autoritário, estaria ao lado do governo, mas não, manteve-se fiel à filosofia e ao diálogo. Ele acreditava que o filósofo deve examinar a si mesmo antes de tentar moldar o coletivo. E que perguntas valem mais do que doutrinas. A lição que fica: a filosofia da libertação tenta desconstruir o que Sócrates construiu, mas não consegue. Porque, no fim, a força de Sócrates não estava numa ideologia, e sim na busca constante pela verdade, mesmo que isso custasse a própria vida. Preciso saber que os comunistas agem assim com astúcia.